Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí seguimento à elaboração do caderno do aluno de terceira série do segundo bimestre, tudo bem? Pessoal, nós já estamos quase encerrando o nosso caderno do aluno e as atividades que serão contempladas hoje serão as atividades 2D e 2E, tudo bem? A atividade 2E é um exercício que trabalha com conceitos de aulas anteriores. Nós vamos trabalhar com cálculo de pH e analisar reação de neutralização também. E o exercício 2E vai retomar um pouco para nós o assunto de equilíbrio químico, que foi discutido lá no primeiro bimestre, tudo bem? Que vai ser justamente o que nos dará acesso para finalizar o bimestre falando sobre deslocamento de equilíbrio. Então a gente vai retomar um pouquinho de um conceito que foi trabalhado lá no primeiro bimestre, agora ao final do segundo bimestre também, tá bom? Pessoal, então nós vamos fazer a análise desses dois exercícios, tá? São dois exercícios, nós vamos discutir, analisar juntos, resolver juntos, e lá no Google Class eu vou colocar exercícios similares para você ir reforçando a ideia dos exercícios aqui, tá? O que foi trabalhado, as habilidades, os objetos de aprendizagem e assim por diante. Então o exercício 2 ele coloca: considere a reação entre 10 ml de uma solução a 0,1 mol por litro de HNO3 e 10 ml de uma solução de MgOH2 a 0,1 mol por litro também, né? Representado na equação a seguir. Então aqui nós temos a equação desse processo, né? Nós temos as duas substâncias que vão reagir, os produtos que serão formados, e baseado nisso é feito duas perguntas para nós. É muito importante que a gente faça uma análise antes de começar a ler até as próprias perguntas, que essa reação é uma reação de neutralização, tá bom? E se você estiver se questionando da seguinte forma: professor, como que você sabe, né? Como que você conseguiu identificar que é uma reação de neutralização? Eu observo que essa primeira substância aqui, né, o HNO3, que é um composto covalente, ele tem dentro da sua composição um H. Lembra, compostos covalentes se ionizam, então esse H vai aparecer para mim como H+. E já no caso do nosso composto iônico aqui, o MgOH2, que foi justamente o exemplo que nós utilizamos na nossa última aula, ele tem o que? Ele tem um OH, que vai ser dissociado depois em OH-. E quais são os produtos da nossa reação? A água, e nós temos aqui um sal, que é justamente a troca do cátion da base com o ânion. Dessa forma a gente consegue classificar essa reação como uma reação de neutralização. Só que vai ser trabalhado na aula de hoje um termo que nós não discutimos na última aula, certo? Que seria a reação de neutralização parcial, quando há excesso de um dos reagentes. Tudo bem? Mas quando a gente chegar no item B a gente discute isso. Então, para iniciar a nossa aula, o item A diz o seguinte: calcule as quantidades de matéria de cada um dos reagentes envolvidos na reação, beleza? Então eu preciso saber a quantidade de mol que eu tenho de cada um dos meus reagentes. E eu estou te dizendo que essas soluções, tanto de HNO3 quanto de MgOH2, são soluções que apresentam uma concentração de 0,1 mol por litro, ou seja, significa que ambas as substâncias, dentro de 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mol de cada uma delas. Então você já poderia até pressupor aqui no item A que a quantidade é 0,1 mol, certo? Só que seria 0,1 mol se eu dissesse assim: olha, utilizei 1 litro de uma solução de 0,1 mol por litro, porque eu sei que eu tenho 0,1 mol por litro dentro de 1 litro, mas nós não utilizamos 1 litro. Dessas duas substâncias, nós utilizamos quanto? Apenas 10 ml. Observa, eu tenho 10 ml de uma solução aqui de HNO3 e também tenho 10 ml do MgOH2, beleza? Então a gente vai fazer uma regra de 3 simples aqui, tá? Uma análise bem tranquila, lembrando que as contas podem ser as mesmas. Por quê? Os nossos reagentes, pessoal, a análise será feita da mesma forma. Eu não preciso fazer uma análise para o HNO3 e nem para o MgOH2. Eu posso fazer analisando as duas substâncias de uma única vez. Por quê? Porque os nossos reagentes apresentam a mesma concentração. Eles têm 0,1 mol a cada 1 litro, certo? E justamente o que o exercício me pede é a quantidade de mol que eu vou ter em 10 ml, porque eu estou utilizando apenas 10 ml, certo? Então essa regra de 3 é uma regra de 3 simples, é uma análise simples que você já tem que saber fazer aí do exercício, baseado no que eu tenho. Eu tenho uma concentração de 0,1 mol em 1 litro, mas eu quero apenas um volume de 10 ml. Então, quantos mols equivalem? Vamos lembrar, pessoal, que esses 10 ml serão convertidos em litros e que análise a gente faz?
A gente compara, né? A cada 1 litro eu tenho 1000 ml, então x litros está para 10. O resultado é 0,01 litro. Então significa que 10 ml equivalem a 0,01 litro, beleza? Aplicando a regra de 3 aqui, pessoal, o resultado se dá aqui pela multiplicação direta, tá? De 0,01 por 0,1, e se 1 vezes x aqui ele não vai interferir. Então, aplicando a multiplicação, pessoal, fica x é igual a 0,001, beleza? 0,001 que? Mol. Então, essa é a quantidade de mols que nós temos, tanto do HNO3 quanto do MgOH2, tá bom? Só para a gente concluir o item A, lembra, nós teríamos aqui 0,1 mol de cada um deles? Sim, mas em 1 litro. Só que como nós estamos utilizando apenas 10 ml de cada, é natural que a quantidade aqui ela seja menor, beleza? Então dá um print na tela aí para que a gente possa dar seguimento na nossa aula. Bom, pessoal, então dando sequência, agora analisando o item B, nós vamos analisar em duas partes, tá? A primeira parte diz o seguinte: haverá excesso de alguns reagentes? Depois ele vai perguntar sobre o pH, mas a gente analisa isso depois. Então, haverá excesso de alguns reagentes? Bom, como que eu faço isso? Analiso, né, o que a equação química me dá. Porque se eu observar essa equação, eu já posso dizer para você que isso é o que nós chamamos de uma reação de neutralização total. O que seria uma reação de neutralização? Que ela não apresentasse nenhum ácido, nenhuma base no final. E o que nós temos no final? Nós temos água e um sal neutro. Não há indício que indique que nós temos tanto um ácido, né, o H+, ou o H-. Por quê? Porque esse ácido e essa base eles têm que sumir, eles têm que desaparecer. Só que para que essa reação aconteça e não haja excesso, eu tenho que utilizar uma quantidade correta. É igual, por exemplo, uma receita, pessoal. A receita ela te dá as quantidades proporcionais. Então, se está falando que você tem que usar, por exemplo, 2 xícaras de leite, né, 1 colher de açúcar, 1 colher de fermento, seja lá qual for a quantidade, você não pode aumentar a quantidade de um só dos ingredientes, ou diminuir a quantidade de um só dos ingredientes. Por quê? Porque sempre quem estiver a mais vai ficar em excesso. É a mesma análise que a gente faz de uma equação, tá bom? Então, se eu observar bem o que essa equação me diz, né, analisando os meus reagentes, eu não vou analisar os produtos, porque os produtos me dão o que eu vou ter. E eu não quero o que eu vou ter, eu quero o que eu preciso. Nesse caso, eu analiso aqui só esse campo da minha equação e observo dentro dela justamente as quantidades que eu tenho de cada um desses reagentes. No caso do nosso ácido aqui, do HNO3, a quantidade dele seria 2 mols, certo? Então, a proporção aqui é, a cada 2 mols de HNO3, quantos mols da minha base eu preciso? Quando não tem nada, a gente lembra que o índice estequiométrico é 1. Então, a nossa proporção aqui é para cada 2 ácidos, eu preciso de uma base, beleza? Então, eu vou colocar o que eu preciso, né? Qual seria a quantidade adequada. Então, começando escrevendo aqui a fórmula da nossa substância, nós temos que o HNO3, ele vai reagir aqui, tá, com o nosso MgOH2, beleza? E o que seria o adequado? O adequado é que a cada 2 mols de HNO3, eu utilize 1 mol, certo? Da minha base. Eu vou colocar um valor hipotético aqui, tá? A gente já sabe qual é a quantidade de mols que nós temos. Nós fizemos essa análise lá no item A. Mas se eu dissesse assim para você, se eu tivesse, por exemplo, se o exercício falasse para mim que foi utilizado apenas 1 mol de ácido, qual seria a relação que eu teria que fazer aqui com a minha base? A base não está sendo a metade? Tá vendo? Se o ácido é 2 mols e a base é 1, 1 é o quê? Não é a metade de 2? Então, o adequado seria que eu utilizasse aqui meio mol, por exemplo, tá? Que eu utilizasse uma quantidade de meio mol, beleza? Então, nesse caso, pessoal, se nós analisamos o exercício e determinamos que a quantidade de mols que eu tenho de cada uma das substâncias é 0,001, o que nós podemos analisar aqui? Isso aqui seria o ideal. O ideal, certo? Dentro da proporção, é para cada 2 mols de ácido, 1 mol de base. Porém, o que eu tenho, né, o que eu vou usar? Eu tenho 0,001 mol de cada um dos dois. Se eu analisar, pessoal, o que eu tenho, eu observo que isso não está batendo. Porque eu estou utilizando quantidades iguais, tanto do ácido quanto da base. Mas não é isso que a equação me diz. A equação diz que o ideal, dentro das proporções, né, adequadas, seria a cada quantidade de ácido eu utilizar a metade da quantidade em relação à minha base. Por exemplo, se eu utilizasse 10 mols de ácido, quantos mols de base eu teria que utilizar? Eu teria que utilizar 5 mols e assim por diante, porque é isso que a equação nos passa, lembra? Uma equação química ela tem que ser lida como uma receita.
Então, se eu estou usando as quantidades iguais, significa que um dos dois aqui deveria ter menos do que tem. E quem é que apresenta sempre uma quantidade menor em mols? É a nossa base, tá vendo? O ácido são 2 mols, 2 é maior que 1. Então significa que se eu estou usando essas quantidades aqui para o meu ácido e para a minha base, qual dos dois está errado? Quem está errado é a nossa base. Ela deveria ter metade do valor que ela tem. Porque, tá vendo? Os valores aqui são iguais. Mas se eu estou utilizando essa quantidade de 0,001 mol de ácido, a quantidade ideal para a nossa base seria a metade de 0,001. Então, nesse caso, pessoal, significa, eu vou fazer uma análise até aqui embaixo da nossa base, significa que só vai reagir a metade de 0,001, que seria o quê? 0,0005. Ou seja, pessoal, dessa quantidade que eu estou utilizando de 0,001 mols da minha base aqui, 0,0005 vai reagir e 0,0005 vai ficar em excesso. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira análise do item B. Lembrando que a pergunta é, haverá algum reagente em excesso? Como que a gente faz a comparação? Analisa as proporções. A proporção é o dobro de ácido sempre. Então, o ácido sempre tem que ser o dobro da quantidade de base. Para essa reação aqui, né? O nosso ácido ele tem que ser sempre o dobro. Só que nós estamos utilizando quantidades iguais, tá? Eu vou até riscar aqui, ó, para você lembrar. Nós estamos utilizando quantidades iguais. Então, nesse caso aqui, a minha base ela está acima do que eu preciso. Eu utilizei a mesma quantidade de ácido. Só que lembra, a base tem que ser a metade. Dessa forma, desse valor, eu sei que metade dele, que é 0,0005, vai reagir e a outra metade vai ficar em excesso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o item B, porque a última pergunta nós vamos fazer uma análise justamente dessa quantidade aqui que ficou em excesso. Tudo bem? E bom, pessoal, para a gente finalizar o exercício, tá? Eu coloquei algumas informações aqui baseadas na primeira análise que nós fizemos no item B, para que a gente consiga entender o que será perguntado aqui no finalzinho do nosso item B, tá? Que será, qual será o pH da solução resultante? Então vamos lembrar, nós utilizamos uma quantidade em mols de 0,001, né, de cada uma das substâncias. Mas nós sabemos que analisando a proporção da minha reação, pessoal, o que vai reagir seria essa quantidade total aqui do meu ácido que eu utilizei, com apenas a metade aqui da minha base. O que significa, pessoal, que a outra parte aqui, a metade daquela quantidade de mols que nós calculamos lá no item A, para a minha base vai ficar em excesso, tá bom? Então, inicialmente, quando eu fizer a reação, essas quantidades reagem, o que significa, pessoal, que no final da reação nós não vamos ter mais ácido, metade da base já vai ter sido neutralizada, só que metade da base vai aparecer no final aqui da minha reação. Eu vou ter uma quantidade ainda da minha base no final da minha reação, o que já dá para determinar, pessoal, que o pH resultante ele será básico, tá? Porque a base não reagiu por completo. O que significa isso? Quando você faz uma reação onde você tem uma quantidade maior de ácido ou uma quantidade maior de base, tendo excesso um dos dois, pessoal, a gente chama isso de reação de neutralização parcial, que ainda assim você tentou neutralizar, mas ela vai se apresentar ou ácida ou básica de acordo com a substância que está em excesso, tá? Que no nosso caso aqui era o MgOH2, a gente sabe que ele que está em excesso. E como que eu vou determinar o pH? Primeira análise que eu vou fazer, pH ele vem da concentração dos íons. Então eu preciso saber qual é a concentração dos íons que eu vou ter dentro aqui do meu produto. E como que a gente determina a concentração? Calculando a quantidade de mols que eu tenho dentro do volume da minha solução. E nós já sabemos que a quantidade de mols é de 0,0005, beleza? Só que aí eu preciso de um volume. E a minha reação disse para mim que essa reação acontecia com 10 ml de um ácido mais 10 ml de uma base. Mesmo que esse ácido tenha sido todo neutralizado, enfim, o volume final da nossa solução é 10 mais 10, que dá 20 ml. Então, dessa forma, pessoal, a nossa solução aqui, né, que vai resultar aí no final, ela vai apresentar essa quantidade de mols da nossa base dentro de 20 ml de solução, tá? Eu vou até escrever isso aqui, porque a gente vai precisar fazer uma alteração. Então, nós sabemos, pessoal, que para determinar o pH, eu preciso achar a concentração dos meus íons. Só que eu sei, né, que quem vai liberar esse íon é o MgOH2, certo? O meu íon OH- vai sair de dentro dessa substância aqui. Essa substância, ela apresenta, para mim, falando de mols aqui, ela apresenta uma quantidade de mols de 0,005,
beleza? E essa quantidade de mols tem que se apresentar dentro de um volume, lembra, em litros. A gente acaba trabalhando aí com concentração em mols por litro. Só que nesse caso, pessoal, nós não fizemos 1 litro de solução. Não foi 500 ml de um ácido e 500 ml de uma base. Foi apenas 10 ml de cada, o que resulta em 20 ml. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A primeira relação é converter esse valor para litros. Então, eu preciso descobrir quanto equivale 20 ml em litro. É muito simples, né? A gente vai fazer até a primeira análise que nós fizemos lá no primeiro exercício. Para converter, basta dividir por 1000, que equivale a 0,02, tá bom? Então, significa, pessoal, que essa solução final ela tem um volume de 0,02 litros, né? Ou de 20 ml, dá na mesma. Só que lembra, pessoal, o nosso parâmetro para concentração é mol por litro, por 1 litro. Eu tenho 1 litro de solução? Não, eu tenho apenas 0,02 litros. Então, por isso que eu vou aplicar uma regrinha de 3. A gente já pode até analisar, pessoal, que o resultado dessa conta vai se dar pelo quê? Ele vai se dar pela divisão, né, do 0,0005 por 0,02, tá? Esse 1 aqui ele não vai interferir muita coisa. Então, indo para o resultado final, peço até para que você pause a aula nesse determinado momento, tá? Faça a continha aqui, se caso você não entendeu o processo, mas vai ser 0,02 vezes x. Então, se ele está multiplicando o x, é ele que vai passar dividindo depois, tá bom? E o resultado disso, pessoal, será igual a 0,025 mols por litro, beleza? O que nós fizemos até aqui? Qual foi a análise que nós fizemos até aqui? Nós tentamos criar uma reação de neutralização, onde a quantidade dos nossos reagentes não eram proporcionais, o que acabou resultando no excesso da base, tá? Ao final da minha experiência, eu entendo que pelas quantidades que eu utilizei, pelo excesso que eu tenho aqui na minha base, dentro do volume que eu fiz, a concentração da substância que determina esse caráter básico é de 0,025 mols por litro. Mas, pessoal, o exercício ele ainda não acabou. Bom, pessoal, então, para a gente finalizar essa nossa aula, tá? Você poderia falar assim para mim, mas, nossa, professor, a gente já não determinou a concentração aqui, ó, da nossa base? Não dá para já determinar o pH? Não é só pegar essa concentração aqui e converter ela na escala de pH? Não, peraí, vamos analisar. Essa concentração que eu calculei é de quem? É da substância hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele só interfere no pH quando ele está dissolvido em água e libera os seus íons OH-. Então, essa concentração que eu tenho em mols é do MgOH2. Mas quem determina o pH é só o OH-. Então, olha a análise que você vai ter que fazer. Essa é uma análise muito importante que você entenda, tá? Nós sabemos, pessoal, que o MgOH2 ele será responsável por liberar um íon que vai determinar o caráter básico, tá? Mas digamos que se essa substância ficasse sólida, esses íons não seriam liberados. Esses íons eles precisam estar em contato com a água, beleza? E quando essa substância estiver em contato com a água, o que vai acontecer? Nós vamos separar aqui as suas espécies, tá? Então o Mg ele sai como íon de carga 2+, isso nós analisamos na última aula, e o OH- ele sai aqui como íon de carga negativa, beleza? Então, pessoal, o que eu estou analisando nesse exercício? Eu estou te dizendo que o MgOH2 por si só, ele não vai interferir no caráter de uma solução se ele estiver, por exemplo, sólido ali, com os seus íons presos. Ele precisa ser adicionado na água para que esses íons possam ser liberados. Essa análise é até importante que a gente lembre lá da segunda série, quando nós trabalhávamos com condutibilidade elétrica. Tem muitas substâncias que sólidas não são condutoras, mas quando nós adicionávamos a água, elas conduziam. Por quê? Porque os seus íons eram liberados. Então o Mg, enquanto ele estiver nessa configuração aqui, ó, MgOH2, ele não vai liberar íons. Para esse íon sair aqui, ó, como OH-, ele precisa ser adicionado na água, beleza? Só que nós sabemos que ele está em água. Então ele não vai se apresentar como MgOH2, ele vai se apresentar como íons de magnésio e íons de hidroxila. Agora, outra relação que a gente não pode esquecer também é assim, quanto de íons de hidroxila eu estou liberando nesse meio? Porque dentro dessa estrutura, pessoal, o magnésio eu tenho um só. Então vamos falar que a cada uma molécula, digamos assim, a cada uma molécula que eu tenho dessa substância do hidróxido de magnésio, seja liberado mesmo um magnésio. Tá vendo? Eu só tenho magnésio, mas a hidroxila eu não tenho uma só, eu tenho quantas? Olha, eu tenho duas. Então o adequado é a gente dizer, né, que a cada uma molécula de hidróxido de magnésio que nós temos, será liberado aqui 2 íons de OH-, beleza?
Pessoal, deixa eu só justificar uma coisa antes da gente continuar a análise da nossa aula, é que assim, tá? Eu utilizo o termo molécula, embora nós sabemos que o hidróxido de magnésio ele não é um composto molecular, ele é um composto iônico, para você entender a referência, né? Porque quando nós falamos de um mol, não há uma única unidade, é bem mais do que um. Então eu utilizei o termo para exemplificar dessa forma, né? Como se você só pensasse nos átomos que compõem ali, em um átomo de magnésio liberando um átomo de magnésio, né? No conjunto que você tem do OH, que é um átomo de O com um átomo de H, você vai liberar 2 vezes esse conjunto desse íon composto. Porque caso estivéssemos em sala de aula, eu ia falar dessa diferença para o aluno. Só para que o aluno entendesse essa proporção que nós estamos falando, né, de algo menor, né? A cada uma unidade de um átomo e assim por diante, tudo bem? E por que a gente está fazendo a relação aqui dessa proporção? Porque eu preciso descobrir, pessoal, dentro desses 0,025 mols que eu tenho de hidróxido de magnésio, dentro dessa concentração de hidróxido de magnésio, quanto de OH- eu tenho? Por isso que eu vou fazer uma segunda análise aqui de uma regra de 3. Eu vou dizer o seguinte, olha, vou colocar até embaixo das nossas espécies aqui, tá? Se eu tenho, lá no final da minha experiência, 0,025 mols de hidróxido de magnésio, quanto de íon eu tenho, certo? Dentro dessa concentração de hidróxido de magnésio, quanto eu vou ter de íons de hidroxila? Aí a gente vai analisar a proporção do que nós estamos dizendo. A cada 1 mol aqui, tá vendo? Quando não tem número é 1 mol. A cada 1 mol de hidróxido de magnésio que eu tenho, são liberados 2 mols do meu íon. Ou seja, a proporção é de 1 para 2. Dessa forma, pessoal, se eu sei que a quantidade aqui do meu íon sempre será o dobro, basta eu multiplicar, fazer a regrinha de 3 aqui, multiplicando a concentração que nós temos do hidróxido de magnésio, para descobrir qual será a quantidade de mols que eu vou ter lá no final da experiência dos meus íons OH-, tá? Fazendo a multiplicação direta, pessoal, esse resultado é simples, né? Nós estamos falando do dobro, que é igual a 0,05 mols de OH-, tá bom? Pessoal, eu sei que esse exercício ele tem uma análise um pouco complicada, mas é muito importante que você entenda todos os caminhos que nós estamos desenvolvendo até chegar ao resultado final, beleza? E dessa forma, o que eu preciso fazer, pessoal? Pegar aqui a minha concentração dos meus íons, aplicar a ela o menos log, e dessa forma eu vou achar o meu pH. E como que eu faço isso, pessoal? Essa análise ela é até simples, tá? Basta eu dizer o seguinte, que o pH dessa solução será igual a menos log da concentração dos meus íons, né? Lembra, menos log da concentração dos meus íons OH-, tá? Que é igual a 0,05 mols. Então essa é a concentração que eu tenho de íons OH- dentro da minha solução. Desta forma, pessoal, menos log de 0,05 é igual a 1,3, aproximadamente aí 1,3. Mas espera aí, como que eu determino o pH? Vamos lembrar que se esse 1,3 saiu da concentração de OH-, esse não é o pH, esse é o meu pOH. Então, pOH é igual a 1,3. Então, para eu determinar o pH, basta eu lembrar que pH mais pOH é igual a 14. Dessa forma, pessoal, pH será igual a 14 menos 1,3. Logo, o meu pH é igual a 12,7, ou aproximadamente aí 13, tá bom? O que caracterizaria uma substância bastante básica, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse exercício. Esse exercício ele é bem complexo, tá? Não é um exercício muito simples, mas basicamente a gente precisa sempre pensar na quantidade de mols que nós estamos utilizando. Dada essa quantidade de mols, comparar com a equação para ver se isso é proporcional ou não, e baseado aí no excesso, caso tenha excesso, tá? Se tiver excesso é só você determinar para mim, né, qual foi a substância que está em excesso, e a partir da quantidade que você tem de mols de excesso, comparar a nova concentração ali que você produziu, né, que seria a soma do volume dos reagentes, para determinar o pH final depois aí dos nossos íons, tá? E uma coisa importante, pessoal, que vocês precisam entender em relação a esse conceito aqui. Caso eu não tenha excesso, qual seria o pH resultante? 7, lembra? Se não há excesso, a gente neutralizou, o pH resultante vai ser igual a 7, tá? Vou colocar exercícios similares a esse para você lá no Google Class para que você possa continuar desenvolvendo, tudo bem? Vamos para o próximo exercício então, pessoal. Bom, pessoal, então dando sequência à elaboração do caderno do aluno, agora nós vamos fazer a análise do exercício 2E,
que vai relacionar para nós o tema aí de equilíbrio químico que foi discutido lá no primeiro bimestre. Então agora, pessoal, nós vamos trabalhar também com o tema de equilíbrio químico, tá? Ele reforça para nós essa ideia de equilíbrio químico, analisando aqui um exercício e qual seria a constante de equilíbrio aplicada a esse exercício. Nesse caso, pessoal, o que é importante que a gente relembre, né? Porque como nós estamos falando de primeiro bimestre, isso já faz um tempinho, reações de equilíbrio químico são reações que acontecem em ambos os sentidos, então da mesma forma que você tem um reagente se convertendo em produto, que nós chamamos de sentido direto, nós temos o produto também se convertendo em reagente, que nós chamamos de sentido inverso, tá? Essa reação ela pode acontecer sem a presença de produto, tá? Mas pode acontecer também que você já tenha uma concentração inicial ali de produto. De qualquer forma, a ideia é que conforme a reação for acontecendo, a quantidade de reagente vai aumentando, a de produto vai diminuindo, até que você atinja o nosso momento de equilíbrio, tá? E aonde o equilíbrio químico é atingido? Quando as velocidades se igualam, tá? Só que esses conceitos, pessoal, já foram trabalhados lá no primeiro bimestre, tá? Então é muito importante que você relembre isso aí, ou vai lá na playlist de primeiro bimestre e assista, tá? De qualquer forma, pessoal, aqui é só para a gente fazer duas análises. De acordo com esse procedimento que me diz o seguinte: considere a tabela a seguir com as quantidades de reagentes e produtos no início da equação e na etapa de equilíbrio, na temperatura de 100 graus, para a seguinte reação. Então, pessoal, nós temos essa reação aqui entre o tetróxido de nitrogênio, né, até meio difícil de falar, e o dióxido de nitrogênio. E aqui nós já temos que essa reação de equilíbrio químico, nós observamos essa seta que vai em ambos os sentidos, né, sentido direto e inverso, e baseado nisso é dada uma tabela que nós já analisamos isso lá no primeiro bimestre, né? Eu posso ter uma reação que já está em equilíbrio químico, como eu posso propor para que você determine também a concentração que é atingida no equilíbrio, tá? A gente vai lembrar, pessoal, que basicamente a análise que nós fazemos aqui é a seguinte: baseado nos valores que eu tenho, né, dos meus reagentes e produtos no início, eu comparo com a quantidade que reage, isso se dá pelos índices estequiométricos, e a partir dessa análise eu consigo determinar qual seria, né, as concentrações que estão no meu equilíbrio químico, certo? Só que como essa matéria, pessoal, é só uma referência para que a gente entre num assunto que é deslocamento de equilíbrio, que o assunto aqui não é desenvolver o cálculo, essa parte já foi feita lá no primeiro bimestre, eu acredito que seria só uma retomada para que a gente lembre o que é equilíbrio químico e possa analisar a partir da semana que vem deslocamento de equilíbrio. Nesse momento, o que o exercício te dá? Ele já te dá as concentrações que já estão em equilíbrio químico. E lembra que através dessas concentrações que estão em equilíbrio químico, o que a gente retira delas? A constante de equilíbrio, o Kc, né? A constante da concentração, que é justamente aquele valor que eu vou utilizar como referência para saber se eu tive uma reação com grande rendimento ou não. Porque a gente sabe que a reação de equilíbrio químico, o rendimento dela nunca será de 100%, né? Porque haverá sempre reagente ali no sistema, né? Então nunca é 100%, mas dá para a gente prever se teve um rendimento maior ou menor ou assim por diante, tá? Então lembra, pessoal, que os dados que eu vou trabalhar agora são dados que você já tem que saber fazer, tá? O primeiro é: escreva a expressão da constante de equilíbrio, e o segundo é: qual é o valor da constante de equilíbrio? Bom, pessoal, então resolvendo aqui o item A, ele coloca: escreva a expressão da constante de equilíbrio. E o que nós aprendemos lá no primeiro bimestre? Que a constante da concentração, ela é expressa para mim, né, tendo aí a concentração do meu produto, que nesse caso aqui é o NO2, certo? Ou se eu tivesse mais produtos, a gente coloca essas concentrações todas multiplicadas. Lembra que eu estou colocando dentro do colchetes, pessoal, porque colchetes indica concentração. E concentração é o quê? Mol por litro. Então significa que quando eu tirar esse NO2, essa concentração, eu vou ter que substituir por um valor que seja em mol por litro. Tá? Isso é uma interpretação muito importante, que é dividido pela concentração. Então aqui eu vou dividir a concentração do meu produto pela concentração do meu reagente, tá? Que vai ser aqui concentração do tetróxido de nitrogênio, tudo bem? E outra informação que nós não podemos esquecer é que dentro dessa expressão, os índices estequiométricos, eles serão elevados para nós. Então, por exemplo, no caso do NO2, o meu índice aqui, quando eu analiso a minha equação, é 2 mols. Então significa que a concentração que eu tenho de NO2 será elevada a 2. Lembra que o índice estequiométrico ele tem que ser elevado. Isso a gente já escreve lá na expressão do Kc, tá bom? Lembra, concentração elevada ao índice estequiométrico, tudo bem? E já no caso do N2O4, o meu índice aqui é 1. Eu tenho apenas 1 mol, então vai ser 0,30, tá? Seria a concentração que está em equilíbrio elevado a 1, beleza? Então essa seria a expressão da nossa constante, produto sobre reagente.
Eu vou até colocar, cara, porque se você não se lembra, eu até vou colocar isso aqui, vou mudar a cor, vou colocar aqui como vermelho e vou voltar lá na equação e vou te mostrar de onde esses números saíram, tá? Então aqui vai ser a concentração de N2O4 elevado a 1, já vou te explicar o que é esse 1 aqui, se você não lembra, e tenho aqui, né, o NO2 elevado a 2. Né? O que seria a expressão do Kc? É eu pegar a concentração dos meus produtos, elevando pelo índice estequiométrico, então a gente vai substituir dentro dessa equação essas concentrações, aqui esses dois valores, né? O que é do produto e o que é do reagente, vou elevar esse valor ao índice estequiométrico. Por que eu estou te dizendo que o N2O4 é elevado a 1? Porque quantos mols de N2O4 eu tenho? Olha aqui, ó, aparece alguma coisa para mim? Não, então é 1 mol. Agora analisa para mim quantos mols eu tenho de NO2. Eu tenho 2 mols, então significa que a concentração desse produto tem que ser elevada a 2. Se eu tivesse 3 mols, elevada a 3. Se eu tivesse 4 mols, elevada a 4 e assim por diante, tudo bem? Então, pessoal, agora eu quero calcular qual é o valor. E eu não calculo utilizando aqui as fórmulas químicas, tá? Eu vou calcular utilizando valores. Por isso que a gente vai pegar agora da expressão que eu escrevi no item A e vamos passar para a expressão no item B com os valores corretos, tá? Então, como ficaria escrito essa equação para mim? A minha constante de equilíbrio aqui, o meu Kc, será igual à concentração. Lembra que o Colchitz indica a concentração. Concentração é em mol por litro. Mol por litro de quem? Do meu produto, que é o NO2. Qual é a concentração que eu tenho no meu equilíbrio químico? Eu tenho 0,90. Então, vai ser 0,90 elevado ao índice estequiométrico, que nesse caso a gente já analisou que o índice estequiométrico é 2, lembra? São 2 mols. Então, significa que ao escrever essa expressão aqui, vai ficar que Kc é igual a 0,90 elevado a 2. Dividido pela concentração aqui, que é o N2O4, onde a sua concentração no equilíbrio é de 0,30. Só que lembra, pessoal, que essa concentração ela tem que ser elevada, né, ao índice estequiométrico que eu tenho, a quantidade de mols, digamos assim. E quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho um só, tá vendo? É 1 mol só dessa substância, não são 2, não são 3 mols ou assim por diante. Então não preciso elevar 1, cara. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então não precisa elevar 1, vou deixar do jeito que está. Vai ficar assim, pessoal. 0,90 elevado ao quadrado é igual a 0,81 dividido por 0,30, certo? 0,81 dividido por 0,30 é igual a 2,7. Então o Kc aqui, a nossa constante de equilíbrio, é igual a 2,7. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esses dois exercícios, lembrando, tá, que nesse momento, baseado no que a gente vinha discutindo, o que eu vou cobrar de vocês com uma maior evidência, principalmente nas atividades? Eu vou cobrar de vocês a análise do exercício 2D, porque o exercício 2D, além de estar trabalhando com o cálculo do pH, ele está trabalhando com o cálculo do pH em cima de uma reação de neutralização, que é o que nós discutimos a semana passada. O exercício 2E, ele vem como uma forma de revisão, para que a gente lembre da constante de equilíbrio, do Kc, a substituição desses valores dentro da expressão do Kc para calcular essa constante, porque se você analisar, pessoal, a nossa próxima atividade, ela vai voltar a falar aí de equilíbrio químico, só que nesse caso nós vamos estudar o deslocamento do equilíbrio químico, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula dessa semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.